Paz seja convosco, irmãos. Vocês estão bem? Existe uma presença do Senhor gloriosa neste lugar. Do início ao fim, eu sinto o Espírito Santo, sabe, borbulhando assim, sabe? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia em nome de Jesus. Abrisse comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Verso 25. Vai dizer assim: e quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui. Nós queremos, Senhor, receber a Tua palavra, Jesus. Que o Senhor trate conosco nesta noite de uma maneira especial, Pai. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor manifeste em nós o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo trabalhe em cada coração, em cada situação. O Senhor conhece os anseios, os desejos, os problemas, as dificuldades de cada um de nós, Pai. Por isso eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor encontre corações aqui disponíveis e que desejam ser trabalhados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. Essa noite eu quero ministrar o coração dos irmãos sobre perdão. Uma palavra que nós vemos aqui, o Senhor Jesus nos ensinando o tempo todo, a palavra de Deus, Deus nos ensinando o tempo todo sobre perdão. Coloca o tema para mim, meninos, por gentileza. Aleluias. O tema da ministração desta noite é: está na hora de soltar. E você vai entender por quê. Nós precisamos trazer à luz isso, sermos aqueles atentos a olharem as Escrituras, a olharem o que Jesus nos ensina e sermos praticantes da palavra de Deus, assim como diz em Tiago capítulo 1, verso 22, que nós devemos não apenas ser ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes dessa palavra. Amém? Então, eu queria começar dizendo com vocês, falando sobre o significado de perdão no dicionário, no nosso famoso dicionário Aurélio. Vai dizer assim, ou se você dá um Google aí também, vai dizer que remissão de pena, ou de ofensa, ou de dívida, é uma desculpa, um indulto. Ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. No hebraico, vai ter uma palavrinha chamada assim, kalal, que significa, no contexto de perdão, enterrar ou cobrir. Então, nós vemos que o significado aqui da palavra perdão no dicionário. Então, eu abro mão de uma dívida. Eu tinha direitos, né, porque a pessoa está me devendo, mas eu decido, é decisão, não cobrar mais. Vocês vão entender isso. E o Espírito Santo me levou a algo curioso que eu comecei a estudar. E já existe vários estudos, tanto na área da medicina quanto científico, que vai dizer, né, que o perdão, ele é benéfico para os nossos corações, para a nossa vida. E eu quero ler para vocês aqui um pedaço de um estudo que eu, pesquisando, achei, que é de um hospital chamado Hospital Oswaldo Cruz. Quantos conhecem o Hospital Oswaldo Cruz? Já ouviu falar? Amém. Vai dizer assim, esse estudo, ele não é tão recente, ele é de 6 anos atrás. Mas a palavra de Deus há mais de 2000 anos já nos ensina sobre o perdão. Já fala conosco sobre o perdão.
Eu quero ler para você uma parte desse estudo que vai dizer assim. Tem uma psicóloga chamada Susana Avezum, com mais de 35 anos de carreira na área. Ela simplifica o que é perdoar. Perdoar é abrir mão do direito de sentir aquela mágoa quando somos ofendidos, magoados ou agredidos injustamente. Nos sentimos no direito de nutrir a raiva, guardar aquele ressentimento. Perdão é deixar para trás, explica ela, segundo um estudo, na área da medicina. E ela vai dizer assim, por esse ser um tema recorrente em seu consultório, onde a dificuldade de perdoar se mostrava presente em assuntos familiares, amorosos, de amizade, profissionais, ela decidiu ir a fundo na questão ao perceber um ponto comum às reclamações. Muitos pacientes relatavam que, ao lembrar de determinados assuntos, sentiam uma dor no coração. Na nossa cultura ocidental, esse é o órgão símbolo das emoções. Mas se essa relação fosse mais do que metafórica, ela se questionou, ela pensou. E aí então ela teve um insight, que foi uma faísca para que ela se debruçasse em uma pesquisa que associava a capacidade de perdoar as doenças cardiovasculares. Entre os anos de 2016 e 2018, Susana estudou 130 pacientes. Metade saudável, metade já tinha sofrido um infarto do miocárdio, para analisar seus perfis, a disposição para o perdão e a relação com a espiritualidade. O resultado mostrou que sua intuição a colocara no caminho certo. Quem tinha mais dificuldade para perdoar apresentava um histórico de problemas cardiovasculares. O estudo apresentado, no Congresso de Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, também apontou que 31% dos que já tinham infartado confessavam uma perda significativa de fé. Entre os que não apresentavam problemas de coração, o índice foi apenas de 9%. Lembranças ruins provocavam estresse e isso prejudicava o corpo. Ruminar os acontecimentos antigos faz com que eles se tornem presentes. E todas as vezes que você relembra, sente tudo de novo. O efeito prolongado disso vai bombardeando o nosso organismo, ou seja, o nosso físico, com substâncias que podem prejudicar a saúde ao longo do tempo, concluiu. Isso aqui é um estudo, depois, se você tiver curiosidade ou quiser, eu posso te mandar o link do Hospital Oswaldo Cruz. E essa psicóloga, ela fez um estudo e concluiu que as pessoas que têm, nesse estudo que foram 130 pacientes, ela concluiu que as pessoas que têm dificuldade de perdoar são pessoas que vão ter, em algum momento da sua vida, doenças no seu corpo. E normalmente são cardiovasculares, do coração, infarto, enfim. E o que eu quero dizer com isso nessa noite? O que o Espírito Santo quer dizer com isso nessa noite? Eu trouxe esse estudo, mas nós vemos que o Senhor Jesus já falava sobre isso. Você vai ver os evangelhos, você vai ver a Bíblia toda, principalmente do Novo Testamento em diante, você vê o Senhor se manifestando para nós, nos ensinando a respeito de perdoar. E nós vamos ver, que o salmista, ele vai dizer em Salmo 55, versos 12 ao 14, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava a agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Então nós, aqui nesse versículo, nós entendemos que o salmista está falando que normalmente as ofensas, as coisas mal resolvidas, ela vem de quem amamos, ela vem de quem admiramos de alguma forma tem alguma relevância na nossa vida.
Vamos usar um exemplo. Se alguém entrar aqui agora, que ninguém conhece, começar a xingar, falar qualquer coisa, ser rude, ser ignorante, isso vai gerar algum efeito em você? Não. Você vai olhar, alguns vão rir, outros vão ficar sem entender, outros vão falar, nossa, que coisa feia. Terão várias percepções. Mas, quando isso vem de alguém que nós amamos, de alguém que nós admiramos de alguma forma, isso muitas vezes entra no nosso coração, tanto de mulheres quanto de homens, como uma flecha, como um dardo. E, ok, pastor, então, o que não é o perdão? Eu quero começar dizendo, eu disse o significado do perdão, e agora eu quero entrar dizendo o que não é o perdão. Perdão, o que não é perdão? Perdão não é fugir de resolver os problemas mal resolvidos. Não é fugir, sabe quando você foge da pessoa? Foge dos olhares, foge, fala assim, não, passar de um lado, eu escolho o outro lado da calçada para estar. Então, perdão não é fugir de um problema. Perdão também, gente, não é fazer de conta que está tudo bem. A gente faz isso. Infelizmente, é triste dizer que nós cristãos somos mestres nisso. Porque muitas vezes nós não queremos, e a gente vai ver um pouquinho para frente aqui, que o Senhor Jesus nos ensina, resolvermos as coisas. Porque vai existir de uma certa forma, algumas coisas, duas eu diria. Exposição, e nós não queremos nos expor. E mexe com o nosso ego, orgulho. E todo mundo aqui, todos nós aqui temos ego e temos orgulho. Quando nós olhamos aqui, perdão também não é reprimir, né? Não é fazer de conta que está tudo bem, então está tudo bem, eu vou reprimir, né? Então, começo a guardar. Guardar. Quantos de nós já ouvimos em um certo momento a história do tapete da sala? Né? Chega uma visita de última hora, você dá uma... Ali, alguns, né, jogam sujeira, diz a história, debaixo do tapete. E aí, você nunca vai ali e limpa. Chega uma hora que o tapete vai ficar enorme, né, irmãos? Dependendo da sujeira que você colocar ali, o tapete vai ficar... A gente precisa tirar. Outra coisa também que eu gostaria de trazer como uma analogia, uma reflexão para nós dentro disso, a ideia do lixo. Todos os dias nós somos obrigados, em nome de Jesus, a tirarmos o lixo da nossa casa, sim ou não? Em nome de Jesus, né? Ninguém vai ficar com lixo uma semana lá. Porque o que acontece? O que acontece se eu deixar o lixo lá, gente? Me ajudem, podem falar. O que acontece? Mosca. Vai dar bichinho, o odor. Isso vai começar a cheirar mal. Em algum momento, às vezes, né? Se você for viajar, esquecer uma louça na pia, ou esquecer o lixo lá, quando você volta, o negócio está feio, não é não? Sim ou não? Por quê? Porque nós precisamos limpar, precisamos deixar. Perdão não é esquecer a situação ou as ofensas, nem anular o sofrimento causado, mas sim uma escolha consciente de não deixar que a mágoa ou o ressentimento dominem a nossa vida. Sabe aquilo que é predominante? Você dorme com aquilo, acorda com aquilo, caminha com aquilo, vai para o trabalho com aquilo, dorme com aquilo, enfim, você vive com aquilo, não tem paz. O Espírito Santo, nessa noite, Ele está nos trabalhando o nosso coração, trabalhando, nos esticando. Eu gosto de dizer que nós somos esticados neste lugar. Deixa eu te falar algo, irmãos. O altar, ele é o lugar onde flui a cura de Deus, flui a libertação de Deus, sabe? O altar é o lugar onde nós devemos assim, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. E aí eu quero te dizer então, estou te falando o que não é perdão. Perdão não é fazer de conta que está tudo bem.
Aí passou uma coisa. Aí no outro dia eu fiz outra coisa. Os casados aí sabem, tem que exercer, né? Bastante perdão. Fez uma coisa que não gostou, aí não resolvi. Mais 2, não resolvi. 3 vezes, não resolvi. 4 vezes. Por que eu não quero resolver? A pergunta que não quer calar, do Espírito Santo para nós. Por que você, que eu, que nós não queremos resolver? Porque Ele vai exigir de nós, que nem eu falei há pouco, exposição. Tem gente que vai morrer, irmãos, não sai daqui e nunca vai te pedir perdão. Não vai, tá tudo bem, isso aqui, meu Deus, tá tudo ótimo, mas não tá bem. E aí, eu quero te falar, a falta de perdão, ela traz problemas para nós e para o nosso próximo. Traz problemas em níveis emocionais, problemas em níveis físicos, no nosso corpo. O nosso corpo começa a sentir, que nem nós vimos no estudo que eu trouxe. E problemas espirituais também. Vamos entender? Jesus, Ele está ensinando ali os seus discípulos, Ele diz assim: quando estiverem o quê? Orando, ou em oração. Se tiverem alguma coisa contra alguém, nesse momento Deus está falando especificamente comigo. Eu estou lá, no meu secreto, na minha casa, onde quer que seja, orando. E se eu tiver alguma coisa contra alguém, nesse primeiro momento o Senhor Jesus está ensinando dessa forma, eu preciso perdoar. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa, qualquer coisa que seja, contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Quero dizer algo, perdão é mandamento. Olha só, pastora, então por que é tão importante eu perdoar? É difícil? Claro que sim. Mas o Senhor, Ele pede, Ele espera essa prática de nós que o conhecemos. Ele espera de nós que pratiquemos isso. E o interessante é que o Senhor Jesus, Ele é bem claro para os discípulos, não é uma metáfora ou não, Ele está falando, se você não perdoar, você não liberar o seu irmão, você, eu, nós não somos perdoados. Isso é muito sério. Então posso dizer que a gente pode ter um risco aí, me abre uma margem para um risco de pensar que eu posso ter uma vida dentro da igreja, e nessa noite eu estou pregando para a igreja do Senhor, que eu posso ter um risco de estar na igreja, viver na igreja e, cara, será que eu estou perdoando as pessoas? Será que eu estou tendo perdão de Deus sobre a minha vida? Porque é condicional. É condicional. Você perdoa para ser perdoado. Porque o preço de cruz de Jesus, que foi o seu corpo esmagado no madeiro, crucificado ali no madeiro, Ele reconciliou para si todas as coisas nos céus, na terra. Deus nos reconciliou. A oferta dele foi máxima para que todas as coisas fossem reconciliadas. Então, para nós termos o perdão de Deus, já fica, né, uma reflexão, nós precisamos perdoar os nossos irmãos. A falta de perdão, ela traz problemas para nós, e isso pode abrir para mim, por gentileza, em Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. Vai dizer assim, na versão NVI, por gentileza, isso. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Meninas, obrigada. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 15. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura ao brotar cause o quê? Perturbação e contamine muitos. Então, gente, vamos entender o que o escritor está nos dizendo. Ele vai dizer assim, olha, esforcem-se para viver em paz. É fácil viver em comunidade, irmãos?
Não é fácil. É fácil até na nossa casa, não é fácil. Com os nossos parentes não é fácil. No trabalho é fácil, irmãos. Onde há gente é difícil. Porque nós somos seres diferentes uns dos outros. Mas vamos lá. Existe aqui a palavra do Senhor, uma revelação que pede para nós um esforço. Se esforcem para viver em paz. Para viver em... Mais forte, igreja. Para viver em paz com todos. Para viver em paz com todos. O autor aqui já sabia que exigiria de nós um certo esforço para manter a paz com todos. E é lindo de ver que ele diz assim: para viver em paz com todos e para serem santificados, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. No 15 ele começa: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. A falta de perdão automaticamente faz com que eu me exclua. Eu não sou excluído, eu me excluo. Entende? Então às vezes você pode ficar com uma coisa mal resolvida. Pastora, a senhora já teve coisa mal resolvida? Várias, e até a volta de Jesus, provavelmente, porque eu vivo em comunidade, eu vivo com pessoas. Então sempre eu tenho que estar aqui. Deus, tá difícil, Pai. E já eu conto testemunho para vocês sobre isso. O que é lindo de ver é que Deus, ele dá um alerta para nós: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. E ele vai seguir que nenhuma, não é, né? A Bíblia é bem clara para nós: nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, aqui eu escrevi, se eu tenho uma raiz, significa que eu tive uma semente. Se eu tenho uma raiz que está crescendo, seja qual for essa raiz, vamos olhar para o ângulo de quem gosta de plantinha aí, enfim. Se eu tenho uma raiz, para essa raiz existir, ela precisou um dia ser uma semente. Entende? O porquê nós precisamos, como cristãos, amadurecermos e crescer nesse lugar. Porque é um nível que Deus pede para nós, assim, que com fé, irmãos, e com a ajuda do Espírito Santo. Porque você começa a guardar uma semente, né, debaixo do tapete. Ou um dia você não tira o lixo. Não está cheirando mal, no segundo dia não está cheirando. Daqui a um tempo, isso vai começar a brotar. Daqui a um tempo, isso vai germinar. E se brota, aí que pega. É que porque foi nutrido. Entende? Quem cuida de planta sabe que para uma plantinha criar raiz, começar a nascer, é porque ela encontrou um solo. Ela encontrou um lugar, né, onde ela pode ali crescer. E aí que mora o perigo para nós. O que você tem nutrido no seu coração? Quais são as causas, talvez, que você não tem resolvido e está crescendo e vai crescendo e daqui a pouco fica insustentável? O Espírito Santo está nos convidando mesmo nessa noite. E, queridos, é um tipo de palavra, eu sei, tanto quanto vocês, que é desconfortável de ouvir. Claro que é muito desconfortável, mas a palavra de Deus, ela sempre vai trazer um confronto para que nós sejamos curados, libertos, sarados e que nós venhamos crescer nele. Resultado: a falta de perdão, ela dá legalidade. Guarde isso. Isso é uma chave para o seu coração. A falta de perdão, ela dá legalidade para perturbação e contaminação. Perturbação e contaminação. Como é que começa isso então? Fase 1. É quando o problema é somente de nível pessoal. Só está aqui, ó. Só está aqui dentro de mim. Ninguém sabe, ninguém viu, só tá oculto, é invisível, só você sabe. Então essa fase, né, é quando a semente é plantada em nós, por qualquer que seja o problema que tenha sido. E aí, quando essa semente é plantada, ela começa a criar raízes. Nessa fase, o problema, ele está somente no coração da pessoa. Fase 2, quando não resolvemos, começamos a brotar.
começamos a literalmente dar fruto. E qual fruto que é esse? O fruto da perturbação e da contaminação. Vamos voltar lá para o texto? Hebreus 12. Perdão, meninos. Hebreus 12. Esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. 15. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, quando essa raiz ela cresce, ela começa a dar frutos de perturbação e contaminação. Como que é isso, pastora? Você está aflito, perturbado, que nem eu acabei de falar, dorme com o negócio, acorda com o negócio, pensa no negócio, carrega o negócio, vai para outro país, está com o negócio, cresce anos com o negócio, não está resolvido. Aí o que acontece? Estágio 2, contaminação. A contaminação, eu estava estudando, ela pode ser um sinônimo de infecção. Se você pesquisar aí, a infecção, a primeira coisa que aparece lá para nós é que precisa identificar a causa para poder ser tratada adequadamente com o remédio correto. Não dá para você chegar lá, não, eu preciso saber de onde começou essa raiva. Em outras palavras, eu preciso identificar de onde eu estou sentindo tanta raiva, tanta dor, tanta tristeza, de onde veio essa mágoa. Eu preciso identificar por que eu tenho raiva, por que eu não consigo mais olhar nos olhos dessa pessoa, por que eu não consigo mais falar amigavelmente, por que eu não consigo mais me submeter talvez, por quê? Nós precisamos começar a fazer essas perguntas. Por quê? Eu parei de falar ou quebrei laços. Perdão é ter paz, irmãos. Eu sei que existem algumas situações que talvez não vai dar mais para você ter um certo convívio, vamos dizer assim, mas você precisa ter paz. Se amanhã ou depois essa pessoa chegar até você, você consegue olhar nos olhos. Você tem paz para ajudar. É sobre isso. Aleluias. Então a gente começa a dar esses frutos, fruto de contaminação. A gente começa a contaminar os que nos cercam também, porque a gente vira para uma pessoa e começa a entrar no lugar de murmuração. A gente entra e começa a falar mal. Isso não é só na igreja não, isso aplica para todos os ambientes da nossa vida. A gente começa a falar mal. Tudo que a pessoa fala, eu costumo dizer assim, quando eu vou ministrar alguém sobre isso, você já está com o coração ferido. Tudo que a pessoa fizer é ruim. Nada presta. É ou não é, gente? Você está com o coração machucado, ferido. A pessoa falou a paz para você, normal, como fala para todo mundo. Você, nossa, viu? Ela falou a paz para mim. Paz. Fraseado. Por quê? Porque você já tem uma coisinha ali dentro. E o Senhor nos faz um convite a não sermos pessoas que contaminam, que resolvem rápido. Amém? Eu quero dizer para você assim que o ambiente propício para demônios a gente cria com a falta de perdão. Pastora, como assim? Irmão, se eu não estou sendo perdoada por Deus, quem você acha que está influenciando a minha vida, a minha caminhada? Eu estou retendo perdão dos irmãos, não estou sendo perdoada por Deus. Vamos orar o Pai Nosso aqui rapidinho. Vamos lá, igreja. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Peraí. Vamos lá. Perdoa as nossas dívidas. Amém. Perdoa as nossas dívidas. Assim, ô Senhor, olha, orando para o Papai do céu. Pai, perdoa as minhas dívidas da Thalita.
assim como eu tenho perdoado os meus devedores, os meus ofensores. Aí Deus olha do céu e fala assim: tem perdoado não. Está perdoando não. Então eu retenho o perdão dos céus sobre a minha vida. Isso é muito sério, irmãos. Então, quando a gente está nesse lugar de não liberação do nosso coração, do que fizeram, nós entramos num ambiente propício para demônios atuarem, agirem na nossa vida. Eu costumo dizer que nós damos legalidade. O que é legalidade, pastora? Legalidade significa que eu estou dando autorização para que demônios atuem na minha vida, que eu seja influenciado por eles. Por isso que o perdão é tão necessário, porque eu tenho reconciliação, preste atenção nisso, na horizontal, para ter reconciliação na vertical com Deus. Então eu me reconcilio com os irmãos, com as pessoas, com os meus ofensores, com aqueles que me devem, com aqueles que fizeram injustiça para mim, aqui na horizontal, para ter o quê? Reconciliação na vertical. Isso se chama cruz. É cruz. Colossenses capítulo 1, versículos 21 a 23 vai dizer assim: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram, que tem sido proclamado a todos os cristãos debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quando não perdoamos, nós estamos prejudicando mais a gente do que o outro. Quem não está em paz, a paz que saiu de você, você está perturbado, contaminando. Então o outro às vezes seguiu a vida, mas nós ficamos ali com aquilo, remoendo, reprimindo. Mas afinal de contas, o que é o perdão? O perdão, ele vai começar pelo reconhecimento. É reconhecer. Reconhecer o quê? Que algo não está bem dentro de mim. Que eu estou com uma relação talvez estremecida, que eu estou com algum mal-estar, isso está me gerando problemas que eu não consigo orar, eu não consigo me relacionar com Deus. Por quê? Logo, se você não perdoa, você tem uma desconexão com o Senhor. Então vai ser realmente difícil você conseguir se conectar com Deus. E reconhecer que algo não está bem, está atrapalhando a sua comunhão com Deus e sua comunhão com o próximo. E o que a gente faz? Pede ajuda ao Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, irmãos, que nos ajuda em todas as coisas. Existem coisas que são difíceis de perdoar, que eu sei, quando nós falamos de ambiente de perdão, nós falamos de um desconforto. Porque você perdoar, você já vai ter que lembrar de uma coisa que não foi legal que aconteceu. É uma ofensa. Não é algo legal que você foi, né? Uma memória afetiva, gostosa de se lembrar. Não, é algo amargo. É algo que dói, que machuca. E aí quando Deus, o convite do Senhor para nós é que nós deixamos, que nós soltemos isso, que nós enterremos isso. Sabe? Que nós cobrimos a ofensa. No processo de perdoar, haverá esse desconforto, porque é exposição. Eu olhar nos olhos de alguém e falar assim: eu fiquei triste com você. Eu fiquei triste com você, Guilherme. Fiquei triste com você, Carol. Vai exigir de nós também uma certa ousadia e coragem. Sabe? Para você olhar nos olhos do irmão e falar assim: olha, ou você, talvez, existem pessoas aqui, talvez que pessoas já até partiram e você não consegue perdoar. Mas se essa é a sua condição, o Espírito Santo te fala: entrega para mim nessa noite. Entrega para mim. Coloca no altar do Senhor. Aleluias. Mateus capítulo 5, versículos 23 ao 24 vai dizer assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e aí se lembrar de que seu irmão tem algo contra você,
Vamos ler isso de novo? Vamos prestar atenção. No primeiro que a gente leu, nós vimos que Deus está falando que a gente está orando, e se eu lembrar, eu tenho que perdoar. Aqui Jesus está falando de outra forma. Ele está aumentando o nível para os discípulos. Ele está falando assim, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e aí se lembrar de que seu irmão tem algo contra você. Eu me lembrei que a Lilian está chateada comigo. Não sei o motivo, não sei o que aconteceu. É um exemplo, tá, irmãos? E aí eu chego, não sei, eu sei que a Lilian está estranha, está esquisita, mas não. A nossa tendência é fazer o quê? Não sei o que aconteceu. Deixa pra lá. Não sei, eu não fiz nada e tá tudo bem. Não. Mas o nível de Jesus aqui, ele vai nos esticar a deixar a nossa oferta no altar, se lembrar de que seu irmão tem algo contra você. Deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois você volte e apresente a sua oferta. E aqui nós vemos Deus nos esticando, porque assim, mas Deus, como assim? O outro que está com algum problema contra mim, o que eu tenho que ir lá? Esse é o evangelho, irmão. É isso, é desconfortável. Tem hora que Deus vai mexer com algumas coisas nossas. Quero fazer uma pausa aqui, e o Espírito Santo tem me incomodado de um tempo para cá, compartilhar algumas coisas, vivências pessoais que eu tive na minha vida. Algumas coisas eu já testemunhei, aqui alguns irmãos já sabem. Mas eu quero ser bem breve. E contar o que aconteceu comigo no ano passado, em março de 2024. Peraí. Você pode glorificar o Senhor, amém? Só para dar um resumo, para que talvez esteja alguém que nunca esteve aqui na casa. Eu sou filha de pais separados, cresci num ambiente bem difícil, onde os meus pais, brigavam muito, tinha pancadaria, brigas, coisa feia mesmo, traições. E eu cresci nesse ambiente. E depois eu lembro que os meus pais se separaram. Eu tinha 7 anos de idade. Resumindo bem breve, tá, irmãos? Fui para Campinas, morar em Campinas. Tenho parentes lá, em Sumaré, Campinas. E eu lembro que foi uma vida bem difícil. Eu trabalhava numa feira de madrugada, porque minha mãe não ia. Então eu tive uma mãe muito ruim. Minha mãe foi extremamente ruim para mim. E ela nos abandonou. Resumindo, meu pai depois foi me buscar, buscou meu irmão. E ela, desde que meu pai buscou a gente, ela não quis mais ter contato com a gente. A gente tentava, meu pai tentava, e ela não queria. E por muitos e muitos e muitos anos, isso foi uma ferida imensa dentro de mim. Por muitos e muitos e muitos anos, eu questionava e perguntava a Deus: Senhor, mas por quê? Por que aconteceu isso? Por que o Senhor não me fez numa família bonitinha? Seu pai, sua mãe. E eu lembro que por muitos anos eu sempre levei isso no altar do Senhor. Algumas pessoas próximas sabiam disso. E sempre, graças a Deus, Deus me agraciou de sempre ter pessoas muito amáveis que cuidaram do meu coração durante todo o meu processo. Desde pequena, Deus enviou sempre pessoas muito assim, para curar mesmo a minha vida, para dar palavras de impulsionamento, de, avanço. E eu lembro que no ano passado, eu entrei num lugar com o Senhor orando, buscando, no meu quarto, no meu secreto. E aí eu lembro que o Espírito Santo fez eu olhar, isso me marcou. Eu olhei no espelho e eu chorando, e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. De uma forma tão linda que todas as vezes que eu lembro, eu choro. O Espírito Santo falou assim: filha, tá na hora de você soltar isso. Tá na hora de você entender que você é amada. Tá na hora de você, filha, entender que o meu amor é suficiente para a sua vida. E eu não tinha ninguém na casa, eu com o Senhor apenas, e o espelho, olhando no espelho, e o Espírito Santo me deu um direcionamento. E nesse ano, eu fui ministrar em Limeira. Eu fui ministrar no interior de São Paulo, que tinha sido convidada para ministrar no culto. E aí, quando voltou, eu falei assim pro meu esposo: amor, vamos passar, porque é caminho, vamos passar em Campinas. Eu preciso passar lá. E meu esposo não sabia disso, o que Deus vinha falando, ministrando no meu coração. E eu lembro que lá vi os meus tios e vi a minha mãe. Tive um tempo com ela e tudo mais. Almoçamos, fomos ver alguns tios.
E aí na hora de partir, o Espírito Santo falou assim para mim: é agora. Porque Ele tinha me dado direcionamento em casa. Ele falou assim para mim: Thalita, você precisa deixar e enterrar isso. Você precisa entender que a minha presença na sua vida, o amor que eu derramo na sua vida é suficiente. Está na hora de você abandonar, enterrar esses túmulos. Está na hora de você seguir. E a sua mãe precisa ouvir de você isso. E aí na hora de ir embora, eu até perguntei hoje pro meu esposo se ele lembrava. Eu peguei... Sabe quando se você já pediu perdão alguma vez na vida, você sabe como é que é a coisa, né? E eu, ai, meu Deus, e agora? Eu vou embora, eu tenho que fazer o que o Senhor pediu para eu fazer. E eu lembro que eu peguei, eu olhei assim: mãe, você não tem mais dívida alguma comigo. Você não tem mais dívida. Eu te libero no reino espiritual, mãe. Você está perdoada. Se você não quero que você se cobre por ter nos deixado, por ter me deixado, eu quero que você saiba que você é livre, mãe. Não quero que você carregue nenhuma culpa, nenhum peso por conta de você ter faltado pra gente, mas eu quero que você saiba que você é livre. Eu te amo, mãe. E fazia muitos anos que eu não falava isso. E eu quero dizer para você, querido, que às vezes as pessoas vão querer achar, e o Espírito Santo, uma vez eu conversei com Deus sobre isso, que você quer ser legal. Eu não quero ser legal, eu quero ser parecida com Jesus. Eu quero o máximo que eu pudesse ser parecida com Ele, eu quero. Eu quero me expor ao máximo de falar assim: Senhor, usa a minha vida, se for para curar alguém, uma única pessoa que seja, me usa. Me usa, Espírito Santo. Eu sei o que Ele fez na minha vida, irmãos. Eu sei de onde Deus me tirou. E nesse dia, eu lembro que eu abracei ela e ela, tá bom. Ela ficou constrangida, né? Ela, tá bom, tá bom. Para ela, talvez vocês quisessem um final. Nossa, ela chorou e aí foi um manto, que não sei o que. Não, normal. Mas para mim, foi libertador. Para mim, eu falei assim: Senhor, agora eu posso falar disso. Senhor, agora eu tenho propriedade para falar disso. Agora eu tenho, Senhor, autoridade nos céus e na terra para falar sobre isso. E que isso te incentive. Não é fácil, irmãos. Não é. É desconfortável, desajustado, mas passa. Passa. E aí, quando nós vamos ver, a ideia central de Deus para nós é que devemos perdoar todos os dias. Mateus 18, 21 ao 22 vai dizer assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490 vezes ao dia, irmão. Meu Deus do céu. É perdão demais da conta, sim ou não? Isso só é possível com fé. Isso só é possível com a ajuda do Espírito. É só Ele. E isso você só vai conseguir fazer se você praticar. Se você praticar, Deus vai te levando a outros níveis de liberações. Quando você olha para dentro de você, o seu coração está limpo, sarado, deixou para trás. Aleluias. É a decisão de não guardar rancor. Eu vou decidir. E eu creio em nome de Jesus que muitos vão decidir. Você não vai mais guardar rancor. Amém? Amém, irmãos? É difícil, mas você não vai decidir. Eu vou abandonar esse treco aqui. Em nome de Jesus. Eu não vou guardar mais rancor. Não guarde mais ressentimento, mágoa por ofensas ou erros cometidos por outros ou por nós mesmos. É um ato de liberação e misericórdia, tanto em relação ao próximo como em relação a nós mesmos. Porque tem pessoas que fizeram coisas erradas no passado e não conseguem se olhar com um olhar de misericórdia. O perdão, ele é para você também. É para você exercer também. Para você. Sabe, para você olhar com misericórdia. Com os olhos do qual Deus olha para você. E Deus olha com quais olhos, irmãos? De misericórdia.
Deus, Ele não é que nem o acusador das nossas almas que fica ali lembrando: você fez isso, você falou aquilo. Não, Deus, quando nós pedimos perdão, estamos em paz na terra. Nós temos paz do céu sobre nós, sobre os nossos corações. Aleluia, nós temos um Deus que nos levanta, vai, Ele nos empurra para próximos níveis, para outros lugares, para outros processos, transiciona a nossa vida. E é esse o lugar que Deus quer que nós estejamos praticantes. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 22, abre para mim, meninos, por gentileza. Vai dizer que nós não podemos ser apenas aqueles que ouvem, passa ano, entra culto, sai culto, liberações de palavra, o ano da dupla honra sobre a nossa vida. E aí passa ano, sai ano, e aí nada muda. Por que nada muda? Porque eu não estou liberando aquilo que Deus está pedindo para eu soltar. Eu preciso praticar e praticar o Evangelho. Eu preciso, irmãos. Aleluias. Nós precisamos carregar no nosso corpo as marcas do Evangelho verdadeiramente, irmãos. E isso é uma delas. E perdão é liberar, deixar de cobrar a dívida ou a ofensa. Perdão é enterrar ou soltar o que estava apegado até isso, até hoje. Mas em nome de Jesus, muitos hoje vão soltar. Em nome de Jesus. Eu caminho para encerrar em Mateus 5:43. Capítulo 5, verso 43. Vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu, Jesus, está ensinando os seus discípulos, eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Esse é o modelo, esse é o padrão, para que vocês venham a ser filhos de Deus, de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e justos. Efésios capítulo 4, versículo 32 ainda diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. 1 João 4:20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E por fim, eu quero ler uma frase para você refletir. Perdão não é por merecimento. Ninguém vai merecer. Eu não vou ter motivações para perdoar. Você não vai ter, ninguém vai ter. Porque é uma ofensa. Mas o convite de Deus para nós é decisão. O perdão é decisão. É um ato de misericórdia baseado na fé. Eu creio. A pessoa, Senhor, olha, eu tenho dificuldade, eu não merecia que Ele fez isso comigo, que ela fez isso comigo, ela falou isso, aquilo, outro, não sei, queridos. Senhor, hoje eu largo isso, em nome de Jesus. Eu quero abandonar isso. Eu gosto de uma frase de Martinho Lutero que ele diz assim: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Nós não podemos pedir que o passarinho passe aqui, mas a gente pode impedir que um ninho seja formado. Provérbios 17:9. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. A pergunta do Espírito Santo para nós é: o que você precisa soltar? O que você precisa enterrar nesta noite? Deus, Ele sempre vai dar para nós oportunidades, chances, querido. Não perca a oportunidade do Senhor de limpar o seu coração. Sabe, todos nós temos coisas para serem limpas dentro de nós. Todos nós temos alguma coisa que a gente faz e falha. Mas a graça do Evangelho é olhar nos olhos do meu pastor e pastor me perdoa. E o pastor também, porque isso não me isenta de errar com ele ou dele errar comigo. Aqui é para todos nós. Quando se trata disso, nós temos aqui a mesma régua. É pastores, é líderes, pode ser o apóstolo, pode ser da patente que for, a altíssima que for, o menorzinho. O perdão é para todos nós, é para nós exercermos, é para nós termos influência, é para nós termos liberação de Deus em nossas vidas. Eu não quero reter nada, a não ser você, nada de Deus na minha vida.
Eu sempre brinco assim, ai meu Deus, eu tenho mais quantos anos talvez de ministério, eu não sei. Eu faço as minhas contas, mas Deus é quem sabe, né? E aí eu falo, Deus, Senhor, me usa, Pai. Eu tenho talvez que eu já falo que eu estou ficando idosa. Mas aí eu falo assim, Espírito Santo, me usa. Me usa até os meus cabelinhos brancos. Até Deus, eu talvez estar de bengalinha entrando na casa de Deus. Senhor, em nome de Jesus, se é para viver o Evangelho, que eu viva o Evangelho de verdade. Que eu viva o Evangelho realmente em que haja essência de Deus sobre nós. Que haja verdade ao olharem para nós. Não é perfeição, irmãos, porque como o pastor pegou hoje de manhã aqui na escola bíblica. No dia que a gente for perfeito, Deus, E foram 2 pessoas que caminharam, que Deus levou, que foi Enoque e Elias. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora, em nome de Jesus.